Aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, estão animados? Estou com muito sono. Desde as 9 horas da manhã. Estou na rua desde as 5. Como é bom poder viver o mover de Deus e ver aquilo que o Senhor tem feito no meio do trabalho com jovens, em todo o estado de São Paulo, em todo o mundo. E gostaria de compartilhar com você sobre esse tema RL Imparáveis. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém imparável? Pergunta para ele. Porque tem os irmãos que são imparáveis e tem os irmãos que param muito. De qual grupo você faz parte? Aqueles que param muito ou aqueles que são imparáveis? Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar com você sobre ser imparável. O Senhor chamou você para ser imparável. Deus nos chamou para nós marcarmos a nossa geração no nosso tempo. Você crê nisso? Ano passado nós batizamos 2.700 jovens em todo o estado de São Paulo, em tempos de pandemia. Então a gente percebe que há um mover de Deus no meio dos jovens. Nós queremos piamente que é apenas o começo daquilo que Deus tem para nós, amém? Amém. Sabe, quando você pensa assim em ser alguém imparável, o que passa pela sua cabeça? Alguém inconsequente, alguém obstinado, alguém que não para, porque tem pessoas que são imparáveis, mas pelo motivo errado. Tem pessoas que são imparáveis pelo motivo correto. E a maior parte dos jovens da nossa geração que nós vivemos, que não conhece o Senhor, tem muitos que são imparáveis, tem muitos. E eu conheci muitos dentro da igreja também que eram imparáveis. Sabe, o pai não concordou com aquele namoro, com aquela corte, a pessoa foi até as últimas consequências, foi imparável. E sabe que tudo que é imparável tem consequências. Até o fato de você decidir servir o Senhor com realidade e com radicalidade, também vai ter consequência. Ser imparável, você pode ter certeza que vai ter consequências. Mas o grande mover de Deus é muito maior do que as consequências. O Jorge falou assim: pastor, eu casei, eu estou tão feliz, mas ao mesmo tempo eu estou tão triste. Eu falei: por quê? Porque chegou a conta de luz, de água, do aluguel, tudo no mesmo dia. E eu falei: toda a escolha que você for fazer vai ter uma consequência. Ah, pastor, eu quero emagrecer, legal, muitos benefícios, mas vai ter que abrir mão do hambúrguer, vai ter que abrir mão da pizza. Então eu vou dizer, Deus nos chamou para ser imparável. Nós temos tudo o que nós precisamos na nossa visão, na nossa estrutura, para fazer história na nossa geração. E nós já estamos percebendo o mover de Deus no nosso meio. E nós queremos canalizar o potencial dos irmãos, para que a gente possa crescer como nunca antes. Nosso projeto esse ano é que todas as células se multipliquem. Então vai ser algo poderoso da parte de Deus. Sabe, quando nós pensamos assim, quantos amam o Senhor aqui? Levanta a mão. Agora, como que você sabe que você ama o Senhor? Talvez você tenha uma visão, e às vezes a visão que você tem de amar a Deus não é a visão da palavra de Deus. Talvez você ache que você ama Deus porque você veio no Holy Fest, porque você traz seu dízimo, porque você traz sua oferta, porque você é líder de célula, porque você é discipulador. Mas o que a Bíblia diz sobre quem ama o Senhor? Jesus diz: quem ama o Senhor, cuida das ovelhas dele. Então, para você ter uma noção, se você ama o Senhor, tem a ver com o encargo que você tem pelas ovelhas de Deus. Agora, como que nós vamos ser imparáveis? A única forma de um carro ser imparável, ele tem que ter gasolina. Se parar, acabar a gasolina, acabou, não tem como mais ir para nenhum lugar. E quando você entende ser imparável, você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Porque alguém cheio do Espírito Santo é alguém imparável. Agora, como que eu sei se eu sou cheio do Espírito ou não? Lá em Joel diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, jovens, crianças e adultos. Agora a manifestação em cada um vai ser diferente. As crianças vão profetizar, e os velhos, pastor, vão sonhar, e os jovens terão visões. Então a gente percebe que a manifestação na vida de cada idade é de uma forma diferente. Então, se você quer ser alguém imparável, você precisa viver uma vida diante de uma visão. Agora, qual visão que eu vou ter, pastor? É tão interessante quando você vê a história da parábola dos talentos. A gente percebe dois grupos diferentes. Um grupo que foi imparável
e um grupo que parou. Sabe o que significa? Graça é um favor imerecido de Deus. O que o homem que recebeu 5 talentos fez para merecer os 5 talentos? Nada, mas ele recebeu. E o homem que recebeu 1 talento, ele também não fez nada, ele recebeu. Agora, qual foi a diferença? Diga assim: visão. E sabe que você vai ter exatamente o que você enxerga. E sabe que é muito diferente o que você vê daquilo que você enxerga. É mais ou menos assim. Aqui você vai ver uma Bíblia, mas se você enxergar mais profundamente, você pode perceber que tem muito mais coisas poderosas. Nós vivemos uma geração que as pessoas só veem, mas não enxergam. Irmãos, eu estou na videira há muitos anos, 21 anos. Eu conheci tantos jovens que entregaram a vida deles por uma causa. Na hora de escolher a moça para casar, enfiou sorvete na testa, porque ele viu, mas não enxergou. Quando você chega na sua cela, você vê ou você enxerga? E pastor, qual que é a diferença? Eu vou dizer, o mundo, ele te mostra fatos, mas Jesus te mostra uma verdade. Então você tem que decidir se você vai olhar fatos ou se você vai olhar verdade. O fato é uma crise financeira. A verdade é que Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Há um fato que a célula não rompe, mas a verdade é que Ele te abençoa e disse: vai e multiplique. E a maior parte das pessoas, elas vão construindo a vida delas diante daquilo que elas veem, mas não daquilo que elas enxergam. Por quê? Enxergar tem a ver com uma visão. Para você enxergar, você tem que ser cheio do Espírito Santo. A manifestação do Espírito na vida de um jovem não é somente você rolar para cá e rolar para lá, é você ter uma visão, a maneira que você enxerga. Eu dei aula para um seminarista, muitos, e teve um rapaz cheio de Jesus. Deus abençoou a cerimônia do casamento, ganhou até um carro antes de casar. Eu falei: meu Deus, quanto favor de Deus, põe a mão na minha cabeça. E ele casou com uma moça, ele estava sendo treinado para ser obreiro. Ele volta da lua de mel, se trocando para ir para o culto, e a mulher fala: aonde você vai? Ele falou assim: como assim? Hoje é domingo. Mas ela falou assim: mas qual que é o problema de ser domingo? Não, domingo é o dia que vamos para o culto. Para o culto? Como assim? Eu estava na igreja só para casar, não para ser líder e marcar uma geração. Eu até ia no apelo para ver se algum homem de Deus olhava para mim, e eu consegui o favor de Deus. Agora, se você quiser, vai sozinho. E entregou a cela por telefone. Foi um homem que viu, mas não enxergou um propósito num relacionamento. Deus, Ele é Espírito. E como que eu consigo adorar a Deus, pastor? Em Espírito. É tão interessante quando você enxerga no seu espírito o propósito de Deus, você é completamente transformado. Eu brinco que a igreja lá da Casa Verde é uma igreja de cigano, não é nem de missionário, cigano muda mais. Em 8 anos é a 4ª vez que esse prédio está sendo mudado. 4ª vez. Meu Deus do céu. E eu tenho uma impressão que vai mudar de novo. E nós vamos juntar lá com os irmãos da Lapa, vamos ser mais de 2.000 membros. Aí o irmão que bancou o fogo, grande parte, ele me liga: pastor, fiquei sabendo. Eu falei: nossa, agora complicou o negócio. Ele falou: pastor, eu enxerguei o que está acontecendo, e eu quero dar 15 contos de oferta. Mas tem irmãos que ficam magoados, que eles não entendem, não compreendem. Talvez eu estou chateado com o meu líder, com o meu pastor, com a pastora. Por quê? Porque você viu coisas naturais. Irmãos, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul e se vingar. Por que ele não fez? Porque ele enxergou da parte de Deus que havia uma unção que deveria ser honrada, a unção de rei, e foi o que ele se tornou. A maior parte das pessoas que ficam à beira do caminho são aquelas que não enxergam o que Deus está fazendo. Deus está se movendo no meio dos jovens. Há um mover de Deus na nossa geração. Mas se você não enxergar, somente ver, você está perdido. Irmãos, eu cuido de jovens há 21 anos. Jovens preciosos, com chamado ministerial. Mas em um determinado momento da vida deles, eles pararam de enxergar, porque perderam o mover do Espírito. Os discípulos, no caminho de Emaús, Jesus conversando com eles, eles não enxergaram que era Jesus. Por quê? Frustração. A frustração
ser um crente natural misturado. Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo. O que significa? Não se identifique com esse mundo, mas transformai-vos. Então eu vou dizer algo para você da parte de Deus. Quando Moisés chamou aqueles líderes, aqueles príncipes de cada tribo, e enviou eles na terra prometida, quando eles voltaram, irmãos, foi 40 dias para sondar a terra. Deu para ver tudo. E eles voltaram. Falou: Moisés, é o seguinte, nós vimos, lá tem gigante e tem terra, cidade fortificada. E Caleb fala: é o seguinte, eu enxerguei, eia, subamos e possuamos a terra. Qual foi a diferença? Um viu o natural e o outro enxergou o mover de Deus. Eu vou dizer, Moisés acordou vivendo de favor para o sogro, dormiu marcando uma história como um homem chamado para libertar o povo. José dorme como cadeieiro e acorda como primeiro-ministro. Porque homens que enxergam no Espírito o mover de Deus, Deus muda a sorte deles, questão de um estralar de dedo. Você pega Daniel, a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no coração dele não se contaminar, porque algo ele enxergou. E sabe que o seu posicionamento é fruto daquilo que você enxerga. Aleluia. E aí quando você pega a parábola dos talentos, a Bíblia diz que o homem que recebeu 5 talentos, eu não vou ler, meu tempo é curto, nunca vim aqui a primeira vez, então eu vou dar uma metralhadora aqui. A Bíblia diz que aquele homem, ele saiu imediatamente. Mas porque algo ele enxergou. Para sair imediatamente, já tinha uma visão. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus disse: sai. É exatamente o que o homem que recebeu 5 talentos fez, saiu. Eu vou dizer, sair tem a ver com você sair da zona de conforto. Por que alguém, ele vê e não enxerga? Para uma borboleta sair voando, cumprir o propósito dela, enxergar a vida, ela precisa passar por um casulo. O casulo é a preparação para o propósito da vida da borboleta. E é tão interessante que quando você sai, você vai ser transformado, você vai ter experiências, você vai sair da zona de conforto. É abrir uma cela embrião, abrir um empreendimento. Esses dias uma jovem desempregada mudou de discipulado, e os 3 discipuladores de jovens todos são empreendedores, e abriu no tempo de pandemia, ganhando muito dinheiro. E a moça falou assim: eu quero oração para Deus abrir uma porta. Aí os empreendedores: mas como assim? Não vamos orar não. Não vamos orar não. Por que você veio parar num discipulado que todo mundo é empreendedor? Vamos pensar um pouquinho aqui. Começou, um falou assim: você é bom em fazer cookie. E outro falou assim: você é bom. Já abriu o Instagram, já abriu um negócio e hoje ganha 2.000 por mês. Por quê? Ela teve que sair da zona de conforto. Quando você sai, você tem experiências profundas. Deus alarga a sua visão. Irmãos, aquilo que você enxergar é aquilo que você vai possuir. A Bíblia diz em Provérbios: como você imagina a sua alma, assim você é. Então se você se enxerga pobre, assim você é. Se você se enxergar próspero, próspero você será. Porque a prosperidade é o fruto de um processo. Talvez está no casulo, mas quem diz que você não sabe voar? Deus enxerga que você voa, se você só está no processo. E é tão interessante que o homem que recebeu 1 talento, a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, que ele teve receio, e ele simplesmente escondeu o talento. Eu fui estudar Mateus 25, a parábola dos talentos, e ele tinha uma inabilidade na vida dele. Ele não conseguia lidar com aquilo que ele recebeu. Quantas pessoas estão na corte hoje e não sabem o que fazer numa corte? Já leu até o livro do pastor, não sabe como se comportar, como falar, quando não sabe, uma inabilidade. Quantas pessoas hoje são líderes de célula e não sabem o que fazer com a célula? Tem um empreendimento e não sabe o que fazer com o empreendimento. Se casou, não sabe o que faz no casamento. Tem filhos, não sabe o que fazer com o filho.
O que é isso? É uma inabilidade de não saber fazer com algo que você já recebeu, porque o talento estava nas mãos dele, um talento, e simplesmente ele teve receio, ele teve insegurança, ele teve medo. Então ele não fez nada, não saiu, porque não tinha uma visão. Diga para o seu irmão: você tem uma visão. E aí, qual que é a grande questão? Por que as pessoas têm uma dificuldade enorme de enxergar? Pergunta para o seu irmão: por que as pessoas não enxergam, só veem? Você sabe que o que diferencia um crente espiritual de um crente natural é isso. O crente natural, ele anda por aquilo que ele vê. É o Tomé. E o crente espiritual, ele anda pelas percepções espirituais. Então, pela percepção espiritual, há uma crise muito grande financeiramente, mas pela percepção de Deus eu vou prosperar. Então são fatores diferentes. E eu tinha problema com unha encravada. Eu gastei muito dinheiro em podóloga. Era uma tortura, assim, o negócio era feio. E eu gastei muito dinheiro. E um dia eu cansei. E disseram assim: ó, você tem que ter uma cirurgia. Eu falei: quanto que é a cirurgia? Acho que era R$2.000 em cada lata. Eu falei: misericórdia, 8 contos na lata. A melhor podóloga de 60. Ou não? E aí passou um ano. Eu falei: nossa, não resolve o problema. Eu falei o seguinte: eu vou lá e vou falar para a mulher fazer só de um lado do meu pé. Eu fui lá e fiz um lado de cada pé. E o médico disse assim: hoje eu vou te mostrar a raiz dos seus problemas. Eu falei: pô, o cara é pastor agora. Não, o cara falou que é pastor agora, vai orar por mim também. Ele falou: não, toda raiz errada dentro de nós produz um tipo de dor diferente. Mas hoje eu vou te mostrar, eu vou arrancar as dores que você tem. Mas não tem como resolver o problema se não for direto na raiz. Ele falou: você quer com cirurgia, com anestesia? Eu não falei: você está brincando? Com essa sua fala pode dar umas 5 injeções aqui. Ele fez a cirurgia, nunca mais eu tive dor. Isso fazem muitos anos, muitos anos. E eu percebi algo: não tem como você resolver um problema se você não for na raiz. Davi, quando lutou com Golias, ele arrancou a cabeça por completo. Sabe aquele filme de suspense, que o bandido lá e o mocinho do bem, ele mata o cara, não matou completamente, e o bandido levanta assim, vai e mata o moço do bem? É mais ou menos isso. Na vida, se você não for até o final para resolver os problemas, eles não resolvem. Não resolvem. E eu quero compartilhar com você a raiz do crente que só vê. E aí você vai entender que você precisa ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Ou talvez um dia você foi alguém cheio de Deus, mas frustrou, ficou à beira do caminho, ficou para trás. E hoje você é alguém, um crente natural, que empurra a sua vida com a barriga. E essa não é a vontade de Deus. Tem como projetar aqui Romanos capítulo 5? O versículo 12, por favor. Olha o que diz aqui: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui, que eu falei tudo isso para chegar aqui. Você dormiu agora, você vai ter que ouvir o áudio depois. Presta muita atenção. Você não é pecador porque você peca. Nós nos tornamos pecadores porque Adão pecou. Então, pega o versículo 19, por favor. Presta atenção aqui. Houve um problema, porque Adão pecou e nós nos tornamos pecadores. E aí, essa questão de você não ter revelação de quem você é em Deus e de quem é Deus na sua vida, isso traz muitos problemas para a sua vida. Porque você começa a liderar uma célula, você se casa, você tem filhos, você empreende, mas chega uma hora que fica muito pesado. E aí, olha o que diz aqui:
Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Então, por conta da desobediência de Adão, nos tornamos pecadores, e por conta da obediência de Cristo, nos tornamos justos. Então você aqui tem duas identidades, e você precisa escolher por qual você vai andar. Então a Bíblia fala que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então essa é a sua identidade. Mas não é tão simples às vezes as pessoas compreenderem no seu espírito quem elas são. Já falou, pastor, como que você se sente assim com tanta coisa ao mesmo tempo e aquela coisa toda? Eu falei, eu sou como um homem boiando em um rio, e se eu mexer qualquer dedinho eu morro afogado. Esse é o sentimento que eu tenho no meu último ano da minha vida. E qualquer passo em falso eu vou morrer afogado, porque é tanta tribulação, desafio, coisas assim difíceis demais. E eu entro no descanso de Deus e vou só fluindo, e o favor vai só manifestando. E aí, mas isso tem uma posição, você tem que ter essa revelação. Olha que interessante. O que vocês veem aqui? Uma chave. Então o diabo sempre vai te mostrar fatos. E aí você tem que fazer uma escolha: se você vai andar pelos fatos que o diabo te mostra, ou pela verdade que Deus diz ao seu respeito. Não é tão simples. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por quê. Às vezes a sua célula não está rompendo, é um fato. Não tem dinheiro no bolso, é um fato. O filho não é crente, é um fato. Eu não casei, já passei do cabo da esperança, é um fato. É um fato. Mas qual que é a verdade? A verdade é que a sua célula vai multiplicar. A verdade é que você vai se casar com uma pessoa maravilhosa em Deus e vai construir uma família muito preciosa. A verdade é que a sua célula vai virar uma rede. A verdade é que você e sua casa vão servir o Senhor. Mas qual que é o problema? Quando você é cheio do Espírito, você tem uma visão. É uma visão espiritual interna no seu espírito. Você enxerga algo dentro de você. Mas quando você chega na célula, o negócio está feio. Quando você olha para o espelho, a titica o pé de galinha está nascendo, você não casou ainda. Aí o diabo ele chega nessa hora. Quando que o diabo chegou na vida de Jesus? Para mostrar o que para ele? Fatos. Como que Jesus venceu o diabo? Com a verdade. Então é como se fosse uma guerra. E aí, essa chave todos estão enxergando. Mas se eu colocar essa chave no meu bolso aqui e eu virar, não tem como você falar que você está vendo uma chave, porque a chave está em mim. Então eu vou dizer, você está em Cristo. Você está amalgamado nele. E aí, eu vou dizer para vocês quem eu sou de cada lado. Quem é o Ricardo como justiça própria dele? Inseguro, tímido, desorganizado, indisciplinado, preguiçoso, não tenho tanta clareza, sou um péssimo pai, não sei expressar sentimento, sou muito ruim de relacionamento. Esse sou eu na identidade de Adão. E quem sou eu na identidade da justiça de Deus em Cristo? Ousado, corajoso, excelente pai, excelente esposo, um excelente pastor, carregando muita prosperidade, muita provisão divina, formando muitos pastores e obreiros, alegria, satisfação interna. Viu a diferença? É grande demais. Mas para eu andar nessa, eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus de tal forma que Ele te dê uma visão e você comece a andar diante dessa visão de quem eu sou em Deus. Você não é alguém desempregado em Deus, você é alguém próspero. Irmãos, eu já dei uma palestra uma vez para um grupo de grandes empresários antes de eu casar. Eu fui de metrô porque eu não tinha carro. Acabou a palestra, eu fui comer uma esfirra dividindo com a minha corte. Mas no final daquela palestra, todos os empresários chorando. Uma palestra secular. Por quê?
Não é porque eu não tenho dinheiro que eu não sou próspero. Não é porque minha filha não serve a Deus que minha família não é abençoada. Não é porque a célula está ruim que eu não tenho chamado de Deus. Você precisa entender que a fé, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. Quer dizer que a fé, ela tem um fundamento. Qual que é o fundamento da fé? É o que eu não vejo, mas o que eu creio como já existisse. É como uma mulher grávida, eu falo, você não está grávida. Ela vai me bater, porque ela não está vendo a criança, mas ela sente dentro dela uma criança viva. A fé é você sentir dentro de você o que você crê, e você andar como já fosse. É como não estivesse chovendo e Deus fala, vai chover, leva o guarda-chuva. Quando eu virei pastor, nós começamos a igreja com 160 irmãos. E todo culto eu dizia, vamos ser 1000 membros, vamos ter obreiros nessa igreja, vamos ordenar pessoas, vamos viver o maior mover da história. Todo culto eu falava, porque era o que eu queria, era muito real para mim. E todo culto as pessoas, pastor, eu vi um prédio maior, porque isso começou a afetar a vida das pessoas. O pastor Abe Uber, não sei se os irmãos conhecem, ele começou o ministério com um grupo muito pequeno de pessoas, e todo domingo ele falava, eu quero convidar as milhares de pessoas hoje a ficarem de pé, para nós orarmos. Todo domingo ele falava isso. E o que aconteceu? Milhares de pessoas se converteram, porque é questão de tempo. Não tem como a criança nascer em um mês, vai passar por um processo, mas vai nascer porque é real. Você está gerando o que dentro de você? Porque o que você está gerando, em algum momento, vai dar a luz. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não aceite nada menos do que a sua identidade. E qual que é o maior desafio? É você firmar as estacas daquilo que você não vê, mas daquilo que você crê. Eu tenho um carro até que legal, irmãos. Eu tenho uma HR-V e eu não tinha dinheiro, eu ganhei, irmãos. O que é isso? Eu profetizava, o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, eu como filho amado de Deus, Deus faz um milagre, e eu entro no descanso de Deus. Deus moveu, irmãos, eu moro num apartamento de 118 metros quadrados, R$2.000, é 5 mil para morar lá onde eu moro. É piscina aquecida, coberta, de tudo. Mas o que é isso, pastor? Eu fui visitar, e o corretor falou, eu gostei de você, o que você faz? Eu falei, agora complicou, se eu falar que sou pastor, eu falei, eu sou escritor. Sério? Já vendi 30 mil livros. Sério? Quais são os seus livros? Eu falei assim, agora eu pego ele. O mais vendido chama A Importância dos Pequenos Começos. E eu comecei a falar. Eu falei, você conhece a proprietária? Ele falou, desde a infância. Ele falou assim, eu vou cancelar as outras visitas, porque eu acho que ela vai se sentir muito segura em quem você é. Aí minha esposa falou assim, tem uns negócios de cerveja na sacada gourmet. Ele falou assim, vocês bebem? Ele falou, não, porque é só Coca-Cola. Eu falei pra ele. Ele falou, mas faz uma proposta. Eu falei, agora se eu fizer, ele vai me bater. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer para não aceitar. Fiz para não aceitar, a mulher aceitou. Sabe o que é? Eu creio que Deus, Ele tem o melhor. Que eu sou. Se Deus não negou o seu próprio filho, o que é um apartamento? O que é uma multiplicação de célula? O que é provisão? O que é um casamento? Deus tem um príncipe e uma princesa separado para você. Aleluia. Talvez não chegou ainda, porque o diabo vem mostrar fatos. Quando eu era solteiro, eu não tinha nada. E o meu obreiro falava assim, quando você casar vai ser... E me caçoava. Eu falei, meu Deus, que louca vai querer casar comigo. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus não negou o filho dele. O que é uma corte? Você quer entrar num descanso? Sabe como que Deus formou Eva? Quando Adão entrou num profundo sono. Sabe quando a célula vai multiplicar? Quando o recurso vai vir? Quando você entrar num profundo sono. Eu me sinto num rio assim, muito grande, mas muito fundo. E eu assim,
Aleluia, aleluia. Eu não olho nem para o lado, porque se eu olhar assim, eu vou assustar. E se eu assustar, eu morro afogado. Então é melhor entrar no profundo sono do descanso de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que o nosso único trabalho é se esforçar para entrar no descanso de Deus. Mas por quê? Porque enquanto você descansa, Ele trabalha. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então nós precisamos entrar no descanso. Pastor, como que eu entro no descanso? Tem na revelação que você foi feito justiça de Deus em Cristo. Isso muda completamente a sua vida. Aleluia. Chamar os irmãos do louvor. Eu quero na verdade orar por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi, ele começou a jornada dele, sabe como? Levando comida para os irmãos. E Davi, quando ele se depara com Golias, cheio de homem, ele deve ter pensado: isso aqui não é problema meu, mas a minha identidade não permite eu não resolver esse problema. Quando você consolida a identidade de Cristo, tem muitas coisas que não são problemas seus, mas você é como Davi, isso te incomoda, sabe por quê? Porque incomoda a Deus. E Davi servia. A Bíblia diz que antes de Davi morrer, vamos ler, pode projetar para mim por favor? Atos capítulo 13, versículo 36. Presta atenção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Oh irmãos, Davi começou servindo, e Davi terminou servindo. O apóstolo Paulo disse: eu lutei o bom combate. Que combate? Que era extra porrada? Não, o combate da fé. Terminei, concluí o combate da fé. Cumprir o propósito. Sabe qual que é o propósito que Deus tem para você? É de servir, é de você viver pela fé, porque o mundo tem uma forma de viver. Eu às vezes aos domingos entram alguns pastores lá no prédio que eu sou pastor. Quando são pastores da videira e da vinha, ele chega e dá pelo stick da perspectiva que ele é pastor, ele fica ali assim. E um falou assim: eu tenho que vir aqui. Eu falei: mas por quê? Para me desintoxicar. Eu sou melhor que você, tenho mais conhecimento que você, mais cabelo branco que você. E como que pode uma coisa dessa? Eu falei: eu não tenho como te explicar não. É melhor perguntar para Deus, porque se eu fosse Deus, eu nunca me colocaria no lugar que eu estou. Mas Ele é Deus, a glória é dele. Toma cuidado, porque você pode construir sua vida em valores que não são eternos. O apóstolo Paulo viveu a sua vida pela fé. Davi viveu sua vida servindo. São valores que o mundo não tem. São valores eternos. Diga aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Moisés, ele acordou, foi trabalhar. De repente ele se depara com uma sarça. E Moisés, ele, irmão, depois você todo dia se acorda de manhã para trabalhar, é a mesma coisa. Todo dia comendo arroz e feijão é a mesma coisa. Todo dia indo para a igreja é a mesma coisa. Já acostumou vendo. Você já deixou de enxergar e começou porque perdeu as expectativas. E de repente ele percebe que tinha uma sarça. E ele percebeu que não era algo comum, não se consumia. Aí ele se aproxima. Aí ele percebe, ele parou de enxergar. Ele parou de enxergar de uma forma natural. Ele começou a perceber que Deus estava ali. E ele vai tirar a sandália, ele se aproxima. Ele teve medo, temeu, porque ele percebeu que Deus estava naquele lugar e estava se movendo naquele lugar. Eu vou dizer uma coisa: talvez hoje é o dia que você acordou como fosse mais um dia na sua vida, e você está percebendo que algo está acontecendo dentro de você. Não precisa fazer nada de extraordinário, só responda à experiência com o Espírito Santo de Deus. Lá em Lucas capítulo 14,
Lá conta a ceia, um homem deu uma grande ceia, chamou os seus convidados, pediu para os servos ir convidar as pessoas. Aí ele chega e fala assim: é o seguinte, eu comprei uma junta de boi, eu não vou poder ir na ceia, me exclui da lista. Aí outro fala: eu comprei umas terras, me exclui da lista. Aí o servo fala: ó, eles não vão para a festa não. O homem fala: entre pelos becos e pelas ruas, chame os aleijados e enfermos. Eu vou dizer algo para você, talvez você parou, quando você se converteu, você enxergava o mover do Espírito, marcar uma geração, multiplicar a célula, fazer história. Mas com o passar dos anos, você comprou uma junta de boi. Paulo fala que aquele que trabalha, viva como não trabalhasse. O que significa? Você tem que trabalhar, mas o trabalho não é a sua vida. A sua vida se chama Jesus Cristo. E aí você parou. E aí muitas vezes o Senhor te chamou para uma ceia. Eis que estou à porta e bato. É uma escolha. E talvez você se misturou, perdeu o rumo, mas o Senhor hoje está chamando você para essa ceia novamente, onde você vai desfrutar de muita graça e muito favor de Deus. Deus quer trabalhar a sua visão. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Eu vou ser muito sincero, quando você se depara aqui com a sua justiça e com a justiça de Deus em Cristo, às vezes bate um medo profundo. Eu vou ser sincero com os irmãos. Às vezes o rio está me levando assim, falo: Deus do céu, para onde esse rio vai me levar? Aí eu vou me encher do descanso, e Deus fala: deixa eu te levar. Mas às vezes é difícil a gente permitir que Deus nos leve, porque às vezes é um caminho incerto. Quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, vai. Para onde? Vai para o lugar que eu vou te falar, mas não vou falar agora não, você vai. E eu vou dizer: homens que fazem história, que vivem dentro do mover de Deus, são aqueles que confiam na direção de Deus. Deus quer conduzir a sua vida, conduzir sua vida sentimental, sua vida emocional. E não se preocupe, a vontade de Deus é boa, e a vontade de Deus é muito melhor do que a sua própria vontade que você tem para a sua vida. Quem você seria se você não tivesse medo? Pense nisso. Aleluia. Se você quer hoje ter uma experiência com Deus, se você quer sair daqui hoje renovado, inspirado, se você quer ir para a sua casa hoje com uma inquietação no seu espírito, quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Deus vai remover o medo de não casar, o medo de não multiplicar, o medo de não crescer, o medo de não avançar. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mais perto do monte, mais perto da face da tua glória. Mais perto, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer você suar meu lugar, me faz entender
Aleluia. Eu quero orar por você. Você que algo dentro de você agora está acontecendo. É como Deus estivesse desconstruindo algumas coisas dentro de você e imprimindo dentro de você uma visão eterna. Se você percebe da parte de Deus que Deus está se movendo na sua vida agora de uma forma particular, eu quero que você ou venha aqui à frente ou coloque a mão no seu coração. Deus está aí, algo dentro de você está acontecendo. Deus está removendo tudo que impede você de enxergar. Deus está ampliando a sua visão. Deus está liberando favor sobre a sua vida. Deus está liberando um tempo novo sobre a sua vida. Deus está removendo a angústia, a culpa, a acusação e colocando uma paz profunda. Oh, Jesus.